Eu já fiz essa necessaire aqui em 3 materiais diferentes. Essa no dourado, esta aqui no Duna, esta aqui também é no Duna. E esse vídeo que eu vou fazer agora, eu tenho um vídeo ensinando a fazer com esse material aqui. Agora eu vou fazer um outro vídeo usando um material simples, porém para mostrar essa diferença aqui. Esse puxadorzinho aqui ficou para o lado direito e esse puxador aqui ficou para o lado esquerdo. Agora eu vou fazer o vídeo explicando o que você deve fazer se você quer que fique para a direita ou para a esquerda. O material que eu vou usar hoje é o Nylon 600. Esse é o Nylon 600. Desse lado aqui ele é emborrachado. E vou usar o forro. O forro é o cetim. Esse forro aqui é o cetim dublado. Ó, ele é dublado no TNT. Eu vou usar a medida de 15 centímetros. 15 centímetros por 23 centímetros. O zíper vai ser aplicado na menor medida, nos 15 centímetros. O zíper que eu vou usar, ele vai passar uns 2 dedos da medida de 15 centímetros de cada lado. Você vai ter que observar, este lado do zíper é o lado dos dentinhos. Este lado é o lado liso. Quando você vai aplicar o zíper, você vira o lado dos dentinhos para baixo, para fazer a aplicação. E, ó, aqui está o zíper. Você vira ele para baixo. Você faz uma marcaçãozinha no meio. E você vai colocar, faz uma marcaçãozinha aqui também no meio do seu material. Você dobra aqui. Você dobra o seu material e faz uma marcaçãozinha aqui no meio também. Uma marcaçãozinha aqui. E você vai colocar o seu zíper virado para baixo. Eu vou colocar um alfinete bem na bordinha. O material é sintético, mas se você colocar o alfinete bem aqui na bordinha, não vai ter problema que fure. Aí, eu distribuo. Você tem que alinhar bem o zíper para que ele fique retinho. A primeira costura é apenas para prender o zíper no material. Eu coloco um outro alfinete aqui. Eu faço uma marquinha de caneta no início do trabalho e uma marquinha no final aqui do zíper, do material. A minha agulha, nesse momento, vai ficar no meio. Se a sua não tem... Se você não pode deslocar a sua, vai ficar sempre no meio, né? Eu vou mostrar uma coisa aqui. O cursor, o pezinho calcador, vai ficar encostado aqui. Encostado na cremalheira do zíper. Encostado na cremalheira do zíper para você fazer essa primeira costura. Vamos lá? Ah, e você ainda vai precisar de um puxadorzinho de 6 centímetros. 6 centímetros, você vai dobrar ao meio e você vai ter um puxador de 3 centímetros. Você vai precisar de 2 pedacinhos de viés no tamanho de 4 por 16 centímetros para fazer o acabamento. Então, vamos ao processo. Vamos colocar. Eu usei uma linha roxa, uma linha escura, para que vocês consigam enxergar a costura. Vamos fazer a primeira costurinha aqui. Costurinha de segurança, um retrocesso no começo. O ponto está no número 3. E nós vamos costurar.
você alinha o zíper com a borda do material, mas você não estica, só alinha. Retrocesso no final e você vai ter prendido uma parte. Ó, aqui está presa, ó, aqui está a costura, a primeira costura. Essa é a costura de segurança. A próxima costura é a costura que vai fazer com que o material fique bonito. Ó, assim, ó, ela sobra muito aqui, então eu ainda vou fazer outra costura que vai fazer que fique mais próximo do zíper. Agora eu tenho que destacar esta parte do zíper para colocar aqui, prestando atenção para não virar. Então, você simplesmente destaca, destaca aqui e já coloca para cá. Aí, você achou o centro aqui. Você vai prender aqui. Eu não sei fazer edição de vídeo. Eu estou apenas passando o que eu aprendi. Com o tempo, eu vou editar os vídeos. Se você quiser aprender, você vai ter que... Se você achar que está muito demorado, você pode adiantar o vídeo. Vou fazer a marcaçãozinha no início e a marcaçãozinha no final e prender novamente a outra parte aqui. Alinho, encosto aqui e vamos costurar. Um retrocesso e vamos costurar. Alinhar sem puxar. Se você esticar, ele vai ficar totalmente ondulado. E esse zíper aqui é um zíper baratinho. O zíper baratinho, ele é todo folgado. Vamos tirar as linhas. Tirando as linhas aqui. Aqui já tirei. Então, você terá duas costuras, uma aqui, ó, e a outra aqui. Essa é a primeira parte. Agora, o que você tem que fazer? Você vai pegar esta parte brilhosa do cetim e vai colocar de frente para a parte bonita do material. De novo, você vai centralizar aqui, colocar um alfinete aqui no meio, para que o material não se desloque. Ver se ficou alinhadinho as duas pontas. Eu coloco outro alfinete aqui, mais próximo do início, para não deslocar. E vamos costurar. A costura vai ficar no mesmo lugar onde foi feita a anterior. A agulha continua no meio. Dou um retrocessozinho no início e um retrocessozinho no final. Vamos alinhando e fazendo aos poucos. Quem já tem experiência na costura, não vai fazer essas duas costuras assim como eu fiz. Mas eu tô partindo do princípio que você não sabe costurar ainda. Você está em treinamento. Então, você faz as duas costurinhas de segurança para que o seu trabalho fique bem bonito. Coloco primeiro o alfinete no meio. Vejo se tá alinhado. E coloco no começo também. E vou passar outra costurinha aqui. Encosto na cremalheira do zíper. E vamos costurar.
costura. Tira-se as linhas. O meu forrinho eu deixei um pouquinho mais folgadinho, eu fiz com 23,5 centímetros. Agora, nós temos essa primeira costura. Agora, a segunda costura, a costura que vai ficar bonita do outro lado, o seu pezinho calcador vai encostar aqui nos dentinhos do zíper. Eu vou fazer uma marca para que você veja, ó. Aqui, ó, onde a caneta está passando, estão os dentinhos do zíper. Se você apertar aqui, você vai sentir. Então, é aqui que o seu pezinho da máquina vai passar. Agora, eu vou deslocar a minha agulha para o lado esquerdo. Então, você não precisa se preocupar que agora quem guia a costura vai ser o próprio pezinho calcador. Você só encosta ali no começo e vamos fazer a costura. Retrocesso. E a costura vai ser guiada pelo pezinho calcador. E aqui você vai ter a segunda costura. Você tem uma segunda costura aqui, ó. Tem duas costuras. Remove-se as linhas. E vamos fazer a mesma coisa na outra parte. Coloca-se aqui. Processo. E agora, quem guia é a própria cremalheira do zíper. Tirando as linhazinhas. Eu aconselho que você use para treinamento. Agora, você vai desvirar a peça. Ó, você desvira a peça. Com cuidado para não amassar muito o material. Eu sugiro para quem está aprendendo que use esse material aqui para treinamento. Por ele ser um material fácil. Todos dois são materiais fáceis. Ó, por exemplo, você precisa puxar aqui, vincar isso aqui. Esse material aqui é fácil de fazer isso. Você vai puxar aqui a outra parte. Como você está aprendendo, fica fácil para você não vai sofrer. Para que você entenda a técnica. Você tem que puxar. Agora, você precisa puxar aqui. Você precisa puxar o zíper. Frisar aqui, ó. O nylon 600 é fácil de frisar, ó. Outros materiais já são mais resistentes. Eu trabalho na máquina doméstica. Na máquina doméstica, para que você treine a técnica, não se apegue no começo ao material. Faça peças pequenas, não muito pequenas. Essa técnica aqui, esse processo aqui, ele vai ser feito em todas as peças que você for fazer. Vai ser sempre esse mesmo processo de costura de zíper. Agora, nós temos que fazer uma outra costura que se chama costura de pesponto. Agora, eu aumento um pouquinho, boto para 3,5 e vou fazer a costura de pesponto. Eu não vou usar um pezinho calcador especial, eu uso o próprio calcador da máquina, que agora ele vai ficar encostado na cremalheira do zíper
e ele que vai dar a direção. Agora, eu vou deixar a agulha no meio para fazer a costura de pesponto. Baixa-se, um retrocessozinho e vamos. E eu fiz a costura de pesponto de um lado e vamos fazer a costura de pesponto do outro lado. Já puxamos, já ficou tudo certinho. Vamos tirar os excessos de linha. Tira-se os excessos de linha para não atrapalhar o trabalho. Vamos tirar os excessos de linha. Quando você for fazer a sua peça, você vai usar cores que combinem com o seu trabalho. Eu acho até que o roxinho que eu usei, a linha roxinha aqui, até que vai combinar. Mas a ideia aqui era só que vocês conseguissem visualizar a costura feita na beiradinha. Costura de pesponto desse lado e desse lado, ó. E aqui ela fica presinha, ó. Não fica pegando aqui, ó. Eu não faço muito próximo, para não ficar pegando aqui o cursor. Ó, o outro lado, certo? Agora, nós temos que colocar, a gente deixa essas partes aqui sobrando para que a gente tenha folga pra gente colocar o nosso cursor. Eu não peguei um cursor, vamos pegar um cursor aqui. Eu estou usando o zíper número 5. E um cursor, consequentemente, teremos que usar um cursor de número 5. Então, agora, eu preciso alinhar aqui para conseguir colocar. Como que faz? O que que eu tenho que fazer? Eu tiro um pouco, eu tiro aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros dos dentinhos do zíper, recorto, tiro esse pedaço, coloco de um lado aqui, coloco o cursor aqui, venho com a outra parte e vou encaixar aqui. Vamos colocar e vai dar tudo certo. Consegui alinhar de primeira. Isso não acontece sempre. Essa parte tem que ficar alinhadinha com essa. Eu tenho que passar todo o cursor aqui. Para facilitar que eu possa desvirar a peça, eu vou segurar aqui, ó, e vou desvirar. Isso facilita. Ó, facilita que eu consiga desvirar com mais facilidade. Ele é meio durinho, mas é muito melhor do que quando ele tá todo fechado, daí fica difícil de desvirar. Ó, assim, agora eu vou puxar todo ele, e agora eu tenho que colocar novamente. Então, eu viro aqui, para eu poder enxergar, abro aqui, agora o cursor ele vai ficar para dentro da peça. Então, eu coloco aqui e tenho que encaixá-lo direitinho. Outra vez. Vamos colocar a pontinha aqui e puxar. Muito bem, ele engatou. Ó, ele engatou aqui, ó, ele vai ficar lá dentro, assim, ó. Ó, tá vendo? Fica para o lado de dentro. Eu vou puxar ele e deixá-lo aqui no meio, tá? Agora, o que que é que a gente precisa fazer? O que nós temos que observar? Se eu quero que este puxadorzinho aqui, ó, fique para o meu lado esquerdo, que ela vai abrir assim, ó.
o puxadorzinho está do meu lado esquerdo. Então, a frente do carrinho vai lá, ó, em direção. Então, se eu quero que fique desse lado, eu tenho que fazer ao contrário, quando ela ficar virada. Por exemplo, aqui. Aqui tá a frente do carrinho, então eu vou colocar meu puxadorzinho para este lado aqui, pro lado direito, se eu quero que ele abra. Quando eu desvirar, ele vai ficar para o outro lado. É isso que a gente tem que prestar atenção. Porque se eu puxar para cá, ó, quiser fazer desse lado aqui, ó, ele vai ficar virado, ó. Se eu fizer assim, agora o cursor tá virado para cá. Quando eu desvirar, vai ficar para o outro lado, ó. Daí vai ficar para o outro lado. Então, vamos lá. Eu quero que o puxadorzinho fique deste lado, do meu lado esquerdo. Então, o meu cursor vai ter que ficar com a frente para o lado direito. É ao contrário do que se precisa. Então, precisamos colocar o puxadorzinho aqui dentro. Você centraliza ele aqui, ó, virado para dentro, essa parte. Eu vou centralizá-lo aqui. Tem que colocar aqui dentro, em cima do zíper, centralizado. E vou costurá-lo. Fazer uma costurinha de segurança em cima dele. Coloca-se aqui. E vou fazer uma costurinha de segurança em cima disso. Prendi. Tira-se os excessos de linha. Se você gostar do que eu ensinei, se foi útil para você, deixa um like para mim, deixa um comentário, me incentiva a continuar fazendo, continuar trazendo vídeos. Ó, eu preciso deixar aqui, ó, do lado direito, do meu lado direito, porque eu quero que fique do lado esquerdo, quando eu desvirar. Certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que deixar 2 centímetros da borda até aqui. Uma dobrinha de 2 centímetros. Eu vou marcar, vou prender aqui. E vou fazer uma costura agora aqui. Vamos fazer, agora a minha agulha está para o lado direito do material e eu vou fazer a costurinha. Fiz uma costurinha do lado direito. Tem que voltar o ponto lá para o número 3, para que fique a costura de fechamento. Agora, fecho o outro lado. Vou tirar os excessos de linha. Sempre que você tira os excessos de linha. Eu não tenho cortador automático, vamos no modo antigo. Tudo é moderno. Se você ainda não é moderna, se você ainda não tem a máquina que você precisa, ó, aqui eu vou fazer uma costurinha de reforço. Eu vou fazer uma costurinha de reforço aqui na altura do zíper. Eu vou colocar aqui e vou costurar um pouquinho mais. Bem reforçadinho.
Vou fazer o mesmo do outro lado. Uma costurinha de reforço na altura do zíper. Coloco aqui, costuro um pouquinho. Reforçou. Agora, novamente, nós vamos tirar os excessos. Agora, as duas costuras foram feitas, eu preciso remover esse excesso de zíper dos dois lados para colocar um viés e a peça já vai estar pronta. Me conta aí nos comentários que peças você já sabe, o que você ainda não sabe. Tudo que eu estou aprendendo, eu estou compartilhando. Resolvi compartilhar. Não sei editar os vídeos, mas a única maneira de aprender é fazendo. Aí você vai ver os vídeos das pessoas que explicam que para trabalhar com material sintético você precisa de uma linha específica, mas eu havia comprado as linhas erradas, linhas de algodão. E aí eu resolvi fazer as peças da mesma forma, usando a minha linha de algodão mesmo. Aqui você usa o isqueiro e sela aqui, ó. Tira as rebarbinhas, as linhazinhas soltas, ó. Sela o zíper para não desmanchar. Passa assim o foguinho, não fique parado, para não queimar a peça. O que tem que ser feito agora? Já estamos terminando a nossa peça. Eu vou colocar aqui um acabamentozinho. Nesse momento, o que eu faço? Eu deixo maior aqui, para que eu consiga segurar. Eu coloco um clips aqui, para fazer o início. Cadê o outro clips? Aqui o outro clips. Vamos colocar mais um clips aqui. Tem que ajustar bem essa costurinha. Agora, a primeira costurinha eu fiz com a agulha pro lado da direita. Agora eu vou passar para o meio. Agora a costurinha, passei para o meio, puxo bem aqui, prendo ali. Agora eu vou prender aqui. Estico bem, tem que deixar bem justinho aqui. A minha guia agora, a minha costura vai ser mais para dentro. É uma costura de 7 milímetros, né? Que quando a agulha tá pro lado direito, ela tem meio centímetro. Não, 25. É meio. E quando ela está no meio, ela corresponde a 7 milímetros, né? 7 milímetros. Então, vamos prender aqui e vamos fazer. Eu deixo sobrando ali para eu poder dar uma puxadinha. Coloco aqui bem no cantinho. Vou dar o retrocesso sempre no começo e no final. Ajustando bem aqui para não ficar folgadinho. E já estará pronta a nossa bolsinha. Você pode botar várias coisas dentro dessa bolsinha. Esta aqui vai guardar a minha. Enquanto você tá aprendendo, você tá costurando, você precisa guardar as suas coisas. Agora a gente vai cortar os excessos aqui. Você vai cortar os excessos. Esta forma que eu estou aplicando o viés aqui é a forma mais fácil para iniciantes. Ela não é a forma que você vai usar lá no futuro. Eu puxo aqui agora, ó. Puxo aqui. Pego uma tesourinha pequenininha e vou cortar rente aqui, ó. Essa técnica aqui facilita muito a vida. Quando a gente não sabe colocar viés
Eu não fazia nada que tinha viés, porque eu não sabia, não dominava a técnica da aplicação do viés. Mas quando eu vi uma moça fazendo desta forma, eu disse, fica bonito. A minha tesoura não está com fio, ela já está sem fio. Essa semana eu vou comprar outra tesourinha dessas, ela é maravilhosa. Vamos tirar as duas, os excessos aqui, e você vai ver nascer uma bolsinha. Não se apegue ao material. Nesse momento, você tem máquina doméstica, você está em treinamento. Use materiais mais simples. Não seja igual a mim, que quero fazer com materiais que a minha máquina não suporta. E aí você fica frustrado, porque lá no meio do caminho, você vai ver quando tiver a junção de material grosso que a sua máquina não costura. E aí você perdeu todo aquele trabalho. Então, para você adquirir autoestima e ver que você consegue, faça com materiais fininhos assim, ó. Olha, tirei ali, tirei dos dois lados, ó. Fica bonitinho. Vou tirar um pouquinho mais aqui, vou tirar os cantinhos para facilitar dobrar. Facilitar virar aqui. Vou cortar os cantinhos. Não costumo fazer isso, mas vou fazer isso. Tá? E o que eu vou fazer agora? Vou desvirar a peça. Eu vou fazer uso do secador de cabelo aqui, para esquentar um pouco a peça. Para que eu... O secador de cabelo deixa o material mais molinho, um pouco mais molinho. Ajuda a não amassar o material, ajuda a desvirar. Vamos desvirar. Não esqueça de deixar um comentário, de contar aí um pouco das coisas que você faz, dos materiais que você já utiliza. Eu comecei fazendo essas pecinhas em tecido, e aí depois eu resolvi começar a fazer em sintético. Só que eu estou limitada porque a máquina doméstica, ela não costura materiais muito grossos. Se for um sintético que não seja muito grosso, ela vai costurar. Já vou dizer para vocês que um sintético maravilhoso para trabalhar com a máquina doméstica é o sintético Duna. Este aqui, ó. Este sintético é maravilhoso. Ele é molinho, a espessura 0,8 e você consegue trabalhar tranquilamente na máquina doméstica. Agora eu vou empurrar os cantinhos aqui. Vamos empurrar os cantinhos. Você empurra os cantinhos, não com uma tesoura, porque senão você vai destruir a sua peça. E por que você tá tão dificultosa? Vamos lá. Empurrar os cantinhos. A vontade é de botar aqui a vontade de colocar aqui uma coisa de ponta. Agora eu vou fechar aqui. E aqui nós temos a nossa bolsinha maravilhosa. Bolsinha maravilhosa. Nossa niqueleira, pode ser porta-absorvente. Você pode guardar as coisas do seu ateliê. Olha, que charme. Você gostou? Diga aí se você gostou, se eu consegui passar a dica certinha. Diga aí para mim, me dê um retorno. Vou ficar muito feliz em saber.
certo? Bom dia e até a próxima. Logo, logo eu vou fazer outras pecinhas.